Thaís, graça e paz. Fixei aí o capítulo para quem quiser acompanhar com a gente. Graça e paz, Thaís, Maíra Silva. Seja bem-vindo aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8 de Mateus. Esperando aí a galera entrar. Thaís, se quiser nos ajudar compartilhando aí para mais alguém entrar. Mas eu vou começando agora, para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus é o quê? É um caminho de milagres. É um caminho de cura. Jesus aqui realiza coisas grandiosas nesse capítulo, né? Cada passo a gente vê Jesus exercendo o seu ministério de cura, de poder, de forma extraordinária. Então, no capítulo 8, o capítulo já começa dessa forma. Já começa Jesus manifestando a sua graça, manifestando o seu poder e já curando, né? A epígrafe, que é o subtítulo, diz ali, a cura de um leproso. Nesse texto, Jesus está passando e uma multidão o segue. Diz assim o texto. Ora, descendo ele do monte, depois do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte foi do capítulo 5 até o capítulo 7. Quando Jesus... Raquel Benício, que honra ter você conosco aqui, viu, Raquel? Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade para comentar. A gente hoje está falando sobre o capítulo 8, de forma bem simplória, de forma objetiva, né? Mas para que a gente possa crescer junto. Então, Thaís, Raquel, se puderem curtir, compartilhar, mandar para mais alguém. E se quiserem comentar, inclusive se quiser entrar ao vivo, tá? Para falar. Fiquem à vontade, tá bom? E vou ler aqui um pedacinho do início do capítulo 8. Tinha acabado o Sermão do Monte, né? E Jesus ali, ele desce do monte e ele vai ter com os discípulos. E aí ele fala então. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Que incrível, né? Muito, muito massa esse texto aqui. É interessante que Jesus, ele cura esse leproso e depois ele diz assim, olha, vai e não diz a ninguém. Mas assim, diz o texto que uma grande multidão seguia Jesus. Então assim, uma grande multidão viu Jesus curando o leproso, né? Então, seria difícil as pessoas não saberem que aquele leproso foi curado por Jesus. Mas Jesus tinha um porém, ele disse, olha, vai, te apresenta lá aos sacerdotes e faz a oferta como ordenou Moisés. Por quê? Para servir de testemunho. Aquele leproso, todo mundo sabe, naquela época, os leprosos, eles eram, existia uma lei e eles eram considerados impuros, sujos e eles eram excluídos da sociedade. Existia algo chamado, que hoje é chamado de leprosário, em alguns países, na África tem, em alguns países ainda existe o leprosário, onde o leproso ficava num local isolado. Todas as pessoas que tinham lepra ficavam isoladas ali naquele local. Então, não foi diferente com esse leproso também. Mas ele foi, se aproximou de Jesus no meio da multidão e disse, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar-me. E Jesus disse, quero. E diz o texto que imediatamente ele foi curado. Existem momentos que acontecem dessa forma. Segundo a nossa fé, segundo a nossa atitude diante do Senhor, a cura acontece de forma imediata. O milagre acontece de forma imediata. Às vezes é assim. Do verso
5 ao verso 13. A cura do criado de um centurião. Emily Rodrigues. Olha aí, Emily, tudo bom? Mateus capítulo 8 hoje, Emily. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se de um centurião, implorando: Senhor, meu criado já é em casa, a cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de ires até a minha casa. Esse texto do verso 5 até o verso 13, esse capítulo, Emily, de Mateus 8, é incrível, porque Jesus, ele aqui opera grandes curas, faz grandes milagres, prodígios e maravilhas, e mostra pra gente, ensina pra gente como a nossa fé pode estar em ação. Tá aqui a história de um centurião. Ele era uma autoridade, ele exercia autoridade sobre 100 soldados, e ele tinha um criado, um dos criados dele estava doente, mas ele com certeza amava aquele criado e tinha algum respeito e consideração por aquele criado. Logo, ele foi até Jesus, pedir para Jesus curá-lo. Jesus disse: ok, eu vou ter com ele. Mas aquele centurião falou: não, mestre, eu não sou digno do Senhor ir até a minha casa. E disse: basta apenas, e isso é uma fé incrível, ele disse: basta apenas uma palavra tua, e o meu criado será curado. E isto não é pouca coisa não, viu? Isso é para quem tem fé. No verso 8 ele diz: não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra tua, e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu comando, e digo a eles: vai, e eles vão, e digo: vem, e eles vêm. Então eu disse: Jesus, apenas uma palavra tua, e eu sei que o meu servo será curado. Jesus se maravilhou com a fé desse centurião. Olha o que o Senhor diz. Ouvindo isso, no verso 10, ouvindo isso, Jesus admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé tamanha. Aleluia, aleluia. Esse centurião demonstrou uma fé extraordinária, sobrenatural. A fé que diz Romanos 10, 27, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse centurião ouviu falar quem Jesus era, ele ouviu falar o que Jesus podia fazer, e ele não teve dúvidas. Ele fez: olha, eu não preciso nem da sua presença lá, Jesus. Eu entendo, eu creio e tenho fé que apenas a tua palavra liberada vai fazer com que o meu criado seja curado. Aleluia. Oh, meu Deus, me dê uma fé tamanha como essa, que nós tenhamos essa fé, Luiz. Meu irmão, que coisa incrível. Que fé é essa? Aleluia. Vamos lá. Do verso 14, verso 15, diz assim a epígrafe: a cura da sogra de Pedro. Olha para Jesus, vem mesmo. Olha para Jesus. Quem foi que Jesus foi curar? A sogra de Pedro. Amém, Senhor. Curou a minha sogra também, viu? Jesus também curou minha sogra lá. Minha sogra, Dona Silvânia, foi acometida de um câncer alguns anos atrás. Um câncer de uma magnitude maligna, né? Mas graças ao bom Deus, o Senhor Jesus atendeu as nossas orações, as orações dos filhos, dos parentes, e fez a obra e curou. Hoje ela está curada, graças a Deus. Já fez todos os exames, não há resquício nenhum de câncer, onde quer que seja, em nome de Jesus. Então, não é necessário nem sequer a presença dele, basta apenas você crer que a palavra liberada gera fé no teu coração e vai fazer com que o milagre aconteça. A cura da sogra de Pedro, você vê, Jesus curou o servo centurião que já estava à beira da morte. Jesus curou ali o leproso que tinha uma doença que era considerada incurável, a lepra, né? Considerada inclusive comparada ao pecado. A lepra é considerada ao pecado, principalmente ao pecado do corpo, porque a lepra atingiu o corpo. E a única cura para a lepra, só Jesus. Nos leprosários de hoje em dia,
o que se mais faz, o que os voluntários fazem, é tentar amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão lá no leprosário. Mas a cura para eles só em Jesus, Luiz. Não existe outra forma de cura a não ser em Jesus. Da mesma forma, o pecado, simbolizado pela lepra, só pode ser curado, tirado, extirpado de nós através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui Jesus, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Jesus foi até a casa de Pedro, e chegando lá, ele viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Ela estava com 30 graus, 37 graus de febre, 36,5 não. Ela estava ardendo em febre, segundo o texto. Mateus capítulo 8, verso 14. O 15 diz: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Porque eu vejo aqui Jesus nos mostrando o que Paulo diz a Coríntios. Lá no capítulo 2, eu acredito, quando Paulo diz assim, olha, a nossa pregação não consiste em sabedoria humana, mas em espírito e em poder. Tem que ser assim, meu irmão. Não pode ser apenas a palavra. Nós precisamos manifestar o poder daquele que nos chamou. Sim, precisamos manifestar o poder de Deus através de nós. Como diz a carta de Paulo aos Coríntios, a sabedoria humana, ela pode contribuir para alguma coisa, mas não é tudo. Nós precisamos agir além da nossa sabedoria, porque a sabedoria humana passa, ela é falha. Mas quando nós usamos a fé para executar o poder de Deus, isso faz toda a diferença. Isso gera cura, isso gera milagre, isso gera salvação. João Brito, amém, meu irmão. Que bênção você aqui conosco, viu? Obrigado pela honra. Nós lemos agora a cura da sogra de Pedro. Mateus capítulo 8, verso 14 e 15. É um caminho de milagres. Eu chamo esse capítulo 8 aqui de caminho de milagres, porque de fato é um caminho de milagres. Agora, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Ah, meu irmão, aqui é fogo no parquinho, viu? Luziane, amém. Aqui é fogo no parquinho, João. Aqui é fogo no parquinho, porque Jesus aqui, ele coloca à prova a intenção do coração daqueles que querem dizer, que querem professar a fé, que querem dizer assim, Jesus, eu vou contigo, para onde quer que fores. Quantos de nós tem dito isso? Mas Jesus coloca a prova aqui, viu? Vamos lá, os escribas aqui foram provados. Vamos ver se vocês colocam no mesmo patamar que eles. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem do rio, onde ele estava. Jefferson Santos, amém. Santos é Julião, é? Ok, ele mudou o nome no Instagram dele. Ordenou que passassem para outra margem do rio. E disse então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Oh, aleluia. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o Senhor, eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Quer me seguir? Mas eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Tem certeza? Eu não tenho paradeiro certo, não. Eu sou como o vento do Espírito, sopra onde quer, vai onde quer, e ninguém entende de onde vem nem para onde vai. Assim era Jesus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O verso 20. O verso 21. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha só. Aí Jesus responde, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Ruth Silva, graça e paz, Jutinha, tudo bem? Como é que vai? Que honra, que alegria. Você dá uma passadinha aqui também. Estamos falando sobre Mateus no capítulo 8. Estamos agora no verso 22. Jesus aqui diz, olha, rapaz, não existe isso não. Morreu, acabou. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai, sepultar a minha mãe, sepultar o meu parente. E Jesus responde de forma clara e objetiva, olha,
Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Segue-me, não interessa mais. Infelizmente, faz parte da vida. A ciência comprova isso. Cabe ao homem nascer, crescer, envelhecer e morrer. É o ciclo da vida. Morreu, Jesus diz, olha, segue-me. Não importa mais, deixa que os mortos procurem a vida e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai dizer um pouquinho mais à frente no Evangelho de João. Eu sou a ressurreição e a vida, me segue. Todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Aleluia! Jesus acalma a tempestade. Versos 23 ao verso 27. Jesus aqui, ele ordenou que os discípulos fossem para outra margem do rio, né? E nesse meio tempo, um escriba e um outro discípulo que estava ali, querendo seguir Jesus, né? Cada um teve seu contratempo ali, né? Quando Jesus disse, olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, qual será a atitude daquele escriba aí? E quando o outro discípulo disse, Jesus, deixa eu sepultar primeiro meu pai que morreu, Jesus disse, meu filho, deixa os mortos sepultar os mortos. Eu sei, eu acredito que, como muito acontece hoje, provavelmente aquele escriba, aquele discípulo que também queria sepultar o seu pai primeiro para poder seguir Jesus, se entristeceu e com certeza deve ter parado na caminhada. Tassi Lima, graça e paz, Tassi. Binho, meu Caleb, meu amigo fiel. E foi assim que aconteceu. Sim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas aqui, logo em seguida, logo depois de Jesus ter confrontado, porque foi um confronto, e é importante, graças a paz, meu irmão, amém, Binho. E é importante a gente entender que Jesus, ele não libera apenas palavras para a gente de alívio, de consolo, de conforto. Jesus, ele nos confronta. E naquele momento ele confrontou o escriba quando ele disse, olha, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Fique ciente disso. Foi o que Jesus estava dizendo. E depois o outro discípulo disse, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. No verso 23 ao verso 27, Jesus acalma a tempestade. Amém, tá assim. Como a gente gosta de falar desse texto, né? É incrível, comenta aí, tá? A gente tá em Mateus capítulo 8, agora no versículo 23 ao 27. Jesus acalma a tempestade. Comenta aí, você que tá comigo aí ao vivo. Cara, Jesus já acalmou alguma tempestade na tua vida? Será que sim? Será que você pode glorificar a Deus aí? Você pode testemunhar da tempestade que Ele acalmou? Jesus acalmou muitas tempestades já na minha vida. Foram muitas, em todos os aspectos, em todas as áreas. Ele vem com a sua mão poderosa, ele vem com a sua voz de muitas águas e diz, aquieta-te, venta, calma-te, mar. Aleluia. Ele faz mesmo, Binho. É mesmo assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Meu Jesus! Só Jesus para fazer uma coisa dessa, meu irmão. Enquanto a tempestade estava ali, veroz, balançando o barco de um lado para o outro, todo mundo apavorado, Jesus dormia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas os discípulos vieram acordaram, clamando, Senhor, salva-nos porque nós vamos perecer. Senhor, salva-nos porque nós vamos perecer. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Aleluia, meu irmão. Aleluia. Em meio à nossa tempestade, em meio à tribulação, em meio ao vento forte, em meio às ondas que nos sacodem de um lado para o outro. E muitas vezes eu e você achamos que ele está dormindo, que ele não está se colocando no nosso lugar, que ele não está vendo a nossa aflição, a nossa angústia. Quantas vezes eu e você não pensamos assim, que Jesus não está nos vendo,
que ele não está ouvindo a nossa oração. Diz aqui o texto que quando os discípulos foram lá clamar por ele, aleluia, Fabíola, graça e paz, quando os discípulos foram clamar por ele, ele estava ali para atender o seu clamor e levantou-se como um grande Deus que é, amém, Fabíola, e repreendeu os ventos, repreendeu o mar e se fez grande bonança. Deixa o Senhor se levantar na tua vida, deixa Ele conduzir o teu barco, mesmo que você ache que Ele esteja lá, adormecido, porque o nosso Deus não dorme. A palavra de Deus diz que Ele nem sequer tosqueneja. O que isso quer dizer? Ele nem sequer pisca os olhos, Ele não dorme. Então, meu irmão, descansa no Senhor, fica no lugar, clama por Ele, creia na provisão e no poder dele, que ele com certeza vai acalmar essa tempestade que você tem enfrentado, esse vento forte, essas ondas que te jogam para lá e para cá, e você pensa que vai naufragar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como voz profética para você nessa noite, teve um tempo para começar e também terá um tempo para terminar. Creia tão somente, fica no lugar e clame a Ele. Clame sempre a Ele. Ele vai te atender, meu irmão. Chame por Ele, Binho, isso mesmo. Chame por Ele. Ele está no seu barco. Então deixa Ele conduzir. Entrega o leme para Ele. Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 28 ao verso 34. Aqui a gente começa a chegar já no finalzinho. Às vezes, deixa eu ver o comentário de Binho aqui. Às vezes, Jesus está aí do seu lado e você não usa. Meu irmão. Alexandre Lima, queridão. Graça e paz. Que honra você aqui conosco, viu, Xande? Hoje é capítulo 8. Já estou aqui na última história do capítulo 8, dos versos 28 a 34. A cura dos 12 endemoniados gadarenos. É outra luta aqui. É outra ação sobrenatural do poder de Deus. E, Binho, é exatamente isso mesmo, Binho. Às vezes nós precisamos ter a consciência de que estar ao nosso lado é uma linguagem, é uma figura de linguagem, porque Ele habita dentro de nós. Nós temos a mania de usar a figura de linguagem, não é errado não. Dizer que Ele está ao nosso lado. E nós temos o melhor. Ele habita dentro de nós. Ele se manifesta dentro de nós, através de nós, em nós, por nós. Então, meu irmão, mesmo que você não sinta, mesmo que você se ache indigno, mesmo que você se ache impuro, te humilha diante da potente mão de Deus. Humilhe-se diante da potente mão de Deus, que Ele exaltará o santo nome dEle através da tua vida, através da tua atitude, porque tudo que nós precisamos é nos posicionar e ter atitude. Mesmo apavorados, mesmo temerosos, aqueles discípulos que estavam com Jesus no barco, eles fizeram a coisa correta. Eles fizeram a coisa correta. Eles foram até o mestre, eles foram incomodar o mestre, eles foram clamar pelo mestre, eles foram pedir ajuda àquele que realmente poderia fazer algo. E como a ação ali precisava ser sobrenatural, porque era algo além da natureza, a natureza estava se manifestando de forma a ponto de que eles podiam perecer. Para não perecer, para eu não perecer, para você não perecer, nós precisamos clamar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Como diz aquela canção, né? Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou. É só clamar, meu irmão. Como Josué, que no Jordão clamou. Ah, meu Deus, é só clamar, meu irmão. A palavra está na tua boca, está no teu coração, está bem próximo de você. Então não perca a oportunidade não. Viva, viva. Isso mesmo, Binho. Há tempo para tudo. Eclesiastes no capítulo 3, como o Binho bem colocou aí, há tempo para todo propósito, meu irmão.
E vai chegar o tempo de você entender que a tua luta, que essa guerra que você tem travado, ela não precisa ser contra sangue e nem contra carne. Essa luta que nós travamos, que você e eu travamos cotidianamente, na maioria das vezes, é uma luta contra as hostes espirituais nas regiões celestes. Sim, meu irmão, nós precisamos pedir para o Senhor que Ele coloque o colírio dos seus nossos olhos para que nós possamos enxergar com clareza, com discernimento para quem, contra quem nós precisamos lutar. Quem tem se levantado contra nós e ter a certeza que a palavra nos afirma: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem é que nos justifica? É Ele que nos justifica. Romanos, no capítulo 8, a palavra nos afirma claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, no Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, ali no início do sermão, quando Jesus fala: bem-aventurado vós sereis, quando por conta do meu nome vocês forem perseguidos, se por conta do meu nome caluniarem vocês, se por conta do meu nome vocês forem humilhados, cuspidos. Olha só, meu irmão, bem-aventurados vocês serão felizes, se for por causa do nome dele, mas se for por causa do teu comportamento, mas se for por causa da tua atitude, se for por causa da tua forma de viver, se você não tem vivido em novidade de vida, como diz Romanos 6, no verso 4, meu irmão, ande em novidade de vida, ande na luz, como na luz ele está, como diz 1 João 1,7, ele nos chamou para andarmos na luz, ele nos chamou para mantermos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Jesus nos purificará de todo pecado, de toda injustiça. Aleluia. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Amém, Cleitinho, meu filho, graças a Deus. Wesley, amém, meu irmão. Que bênção ter vocês aqui conosco, viu? Graça e paz para vocês, meus queridos. Obrigado pela honra de poder estar aqui comigo, viu? E por favor, participem. Carla Priscila, amém. Por favor, participem, tá? Podem comentar aí. Se vocês puderem compartilhar, para quem puder participar também. A gente está chegando quase no finalzinho. Estamos na última fase aqui do capítulo 8 de Mateus, onde nós vamos falar agora sobre os 12 endemoniados gadarenos que Jesus encontrou quando ele chegou do outro lado da margem do rio. Do verso 28 ao verso 34. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 12 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar pelo caminho deles. Olha só, os dois, eles saíram dos sepulcros. Olha onde eles estavam. 12 endemoniados que estavam vivendo no cemitério. Eles saíram de dentro dos sepulcros. É o que a palavra diz. No verso 28, verso 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha só, eles reconheceram, meu irmão. Eles reconheceram, tiveram que reconhecer quem estava diante deles. Eles chamaram: que temos nós contigo, Filho de Deus, porque vieste aqui agora para nos atormentar antes do tempo? Sabe por que disseram antes do tempo? Porque já está determinado que o diabo e os seus demônios queimarão no lago de óleo e enxofre eternamente. Mas ainda não é chegado o tempo para isso acontecer. Por isso ele informou: viesse aqui nos perturbar antes do tempo, porque o tempo dele já está determinado por Deus. E eles queimarão no lago de óleo e enxofre. Aleluia. Ora, andava, o verso 30, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Os demônios pediram para Jesus para que, olha, já que tu vai libertar esse homem, já que tu vai libertar esses 2 homens aqui, faz o seguinte: não manda a gente para o inferno de volta, não. Manda a gente para ir para aquela manada de porcos ali, tá certo? Manda para a manada de porcos. Coitado dos porcos, rapaz.
Pois Jesus respondeu, pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar. Nas águas pereceram. Os porcos pereceram, né? Os demônios a legião que estava ali, que se apossou dos porcos, era um demônio, era espírito. Léuri, graça e paz, Léuri. E eles não podem morrer, né? Mas aqueles dois homens, bom dia, Léuri. Aqueles dois homens ali foram libertos pelo poder de Deus. Aleluia. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade, contaram todas as coisas que lhe aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Olha aí, Jesus ali operou algo sobrenatural. Júlia Santos, graça e paz, seja bem-vinda. Jesus ali operou uma libertação a nível sobrenatural. Duas vidas que viviam aprisionadas por demônios, viviam em sepulcros, eles se alimentavam de carne de mortos, eles viviam ali acorrentados muitas vezes, a família desprezada, a sociedade desprezava. Jesus operou um milagre extraordinário de libertação, mas aquela cidade não compreendeu. Eles vieram até Jesus e pediram que Jesus se retirasse daquela cidade. Infelizmente, foi assim com Jesus naquele momento, vai ser assim comigo e com você em vários momentos. As pessoas não vão entender muitas vezes a decisão que nós tomamos de viver uma vida diferente da vida que eles vivem, de viver uma vida pela busca da presença de Deus, pela busca da santidade do Senhor Jesus, a busca de fazer a obra daquele que nos chamou, que nos regenerou, que nos deu uma nova vida, que nos colocou num novo e vivo caminho. Sim, muitas vezes nós não seremos compreendidos nas nossas atitudes. Vão chamar a gente de santarrões, vão dizer que você quer ser o mais santo, vão dizer que você quer ser o perfeito. E eu digo para você, confirme, diga, eu quero ser o mais santo, eu quero ser o perfeito, eu quero fazer sim a vontade de Deus. E embora saiba que ser humano, falho que sou, jamais alcançarei a perfeição, mas corro para esse objetivo, para o alvo de alcançar em Jesus Cristo a perfeição. Sim, e faça, meu irmão, faça, minha irmã, aquilo que Deus te propôs fazer, embora muitas vezes você seja incompreendido, como Jesus foi lá em Gadara ao libertar os dois endemoniados que estavam ali. Eles foram libertos, mas não foi isso que chamou a atenção dos cidadãos de Gadara. Eles olharam para a perda do seu bem material, que era a manada dos porcos, e acharam que sofreram prejuízo. Eles preferiam que aqueles homens se mantessem aprisionados pelos demônios, na prisão espiritual, longe do convívio da família, longe do convívio da sociedade. E muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje. Esse texto nunca foi tão atual. As pessoas preferem, muitas vezes, continuar tirando proveito daquilo que é físico, material, porque ele é proveitoso, do que aquilo que é eterno, que é o que Jesus propõe para mim e para você. Então, meu irmão, nós chegamos ao fim agora do capítulo 8 de Mateus. Nós meditamos juntos aqui. A Bia está falando aqui, para Jesus, a vida dos dois era mais importante que os porcos. Binho, sem sombra de dúvidas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. João, como fazer para não interpretar de forma errada a palavra? Muitos crentes têm caído por conta disso. João, que pergunta incrível. João fez uma pergunta aqui para a gente, tá certo? E ele pergunta como fazer para não interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, da forma errada. Ele diz que muitas pessoas, muitos crentes, têm caído por ter uma interpretação errada da palavra. A melhor forma, João, de você ter uma boa interpretação da palavra é você ler a própria palavra. Sim, você procurar de forma simples
Existem Bíblias que trazem uma tradução. A tradução pode ajudar muito nisso. Ela fala por si própria. A Bíblia, ela fala por si própria. Existem os estudos dos teólogos, dos historiadores, que nos ajudam a compreender o espaço, o tempo e a história, mas a Bíblia por si só. Uma das coisas, João, que é crucial para que a gente possa não ser enganado, inclusive no momento que nós estamos lendo para compreender, é pedir o auxílio do Espírito Santo. João, no capítulo 15, a palavra afirma exatamente isso. Leia lá depois, João, no capítulo 15 de João. A palavra diz que o próprio Espírito, ele nos ensinaria aquilo que nós haveríamos de falar. O próprio Espírito nos traria à memória tudo aquilo que nós temos lido e ouvido a respeito do reino e a respeito de Jesus. Quanto mais nós lemos a palavra, mais conhecimento nós vamos adquirindo. E a palavra de Deus, eu sempre uso esse termo, ela gera links. Então, hoje eu li aqui Mateus no capítulo 8, mas tem coisas aqui de Mateus no capítulo 8 que me remeteu ao capítulo anterior, porque a palavra de Deus é como uma grande teia, é totalmente interligada, infalível e imutável. Então, João, para você não ter uma má compreensão, eu recomendo sempre que você tenha uma Bíblia de estudo de um teólogo centrado. Hoje, eu recomendo para qualquer pessoa a Bíblia de estudo Shedd, que é do historiador e teólogo Russell Shedd. É considerado por muitos, os comentários bíblicos dele, é considerado os mais centrados que existem na atualidade. Então, os comentários são muito bons e nos ajudam na compreensão da Bíblia, tá bom? Então, fica meu conselho, a Bíblia por si só, ela se explica, João. E à medida que nós fomos lendo, como diz Oséias no capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. É pelo conhecimento, não tem outra forma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós nos tornamos fortes, como diz 1 João, 2,14, verso, parte B. Ele diz, olha jovem, você é forte, mas você é forte se a palavra de Deus estiver em você. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus vai dizer, olha Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, o Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra vai dizer, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é a própria palavra. Não há como haver confusão se nós chamarmos ele para nos ensinar, se nós pedimos o auxílio do Espírito Santo. Muitas pessoas podem ensinar, e existem as doutrinas, as denominações e os dogmas. E existe a multiforme graça. Então, é muito importante a gente atentar para isso. Cada igreja, cada doutrina, cada denominação tem os seus dogmas, tem a sua forma de ensinar. Então, os discípulos de cada igreja vão aprender conforme os seus líderes repassam. Mas muito mais importante que aprender com os líderes que nós temos é aprender com o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, à medida que nós a lemos, existe uma clareza na nossa mente. Romanos 12 vem nos dizer, no verso 2, que ela traz uma renovação na nossa mente. À medida que nós formos lendo a palavra, a nossa mente vai sendo renovada. E tudo começa a se fazer novo. E o Senhor nos traz discernimento para compreender e questionar. Porque a palavra também diz, olha, provai tudo e retém o que é bom. Nós nunca podemos, caros amigos que estão aqui comigo agora ao vivo e que verão depois, nós nunca podemos ter como verdade absoluta nenhuma frase de efeito ou compreensão humana. Temos mais uma pergunta aqui, vamos lá ver. Meu celular vai descarregar. Como ser um bom líder? O Léo aqui perguntou, Ricardo,
Meu celular vai descarregar. Vou pedir um auxílio aqui para alguém pegar para colocar aqui o carregador. Como ser um bom líder? Olha, Ricardo, a sua pergunta é linda, cara, é incrível, sabe? Amei sua pergunta, é muito pertinente para os dias atuais. Como ser um bom líder? Eu respondo para você. O primeiro sinal de que você, Ricardo, ou qualquer outro discípulo de qualquer igreja será um bom líder é se você for um bom discípulo, se você for um bom liderado, se você caminhar na mesma visão, na mesma direção que o seu líder, que o seu pastor, que a sua igreja. A tendência... Deixa eu pegar aqui o carregador. Eita, saiu. Ao vivo é assim. Um dos maiores segredos para ser um bom líder, do meu ponto de vista, é simplesmente você... Agora, coloquei o carregador. É você ser um bom discípulo, ser um bom líder. Estar atento àquilo que está sendo ensinado para você e colocar em prática, avaliando sempre se tudo vem de Deus. Outra forma de ser um bom líder, olha, existem exemplos de líderes incríveis na Bíblia, né? Em Gênesis 37 começa a história de José. José foi um grande líder, inclusive um líder político. Viviane, Graça e Paz. Inclusive um líder político, José foi. Não só um líder espiritual e eclesiástico. José também foi um líder político incrível. Temos também Josué. Josué, meu irmão, leia o livro de Josué. Quer ser um grande líder? Leia o livro de Josué. É incrível a capacidade de liderança de Josué. E como ele também preparou seu sucessor, Caleb. Todo bom líder, Ricardo, ele prepara um sucessor. Amém, Viviane? Todo bom líder, ele prepara um sucessor. O líder não pode ter na mente que ele será líder eternamente. O pastor não pode imaginar que ele vai ficar eternamente sendo pastor daquele lugar, daquela igreja. E pode acontecer que ele fique lá até o Senhor guardar, até a igreja ser arrebatada. Pode acontecer. Mas nós que somos líderes, eu sou líder hoje, estou líder hoje, não serei líder eternamente, mas o meu dever é preparar novos líderes e assim a igreja vai caminhando. Não sei se respondi para você, Ricardo, mas todo bom líder precisa conhecer a palavra, como Paulo escreveu a Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar, tá bom? Então, todo bom líder precisa conhecer bem a palavra, manejar bem essa Bíblia. Sim, é isso aí. Discípulos têm que ser vida na vida. Isso mesmo, Binho, concordo com você. O discipulado tem que ser vida na vida. Nós precisamos ter essa relação próxima com os nossos discípulos, ter realmente vida na vida, sabe? O discípulo, o líder, ele não é dono do discípulo. O líder, ele está ali prestando um serviço eclesiástico para aquele que o chamou, que o arregimentou, que o preparou, que o separou para ter esse primeiro contato de cuidado com aquela vida que está tomando o leitinho espiritual, mas que Paulo diz que é preciso também passar para o mocotó, porque nem sempre vai tomar leitinho. A gente precisa amadurecer, né? A gente começa tomando leitinho para se nutrir, mas depois para ficar robusto, tem que ir para o mocotó, meu irmão. Tem que comer um caldo mais grosso, viu? Um cabeça de galo quente, para você começar a desenvolver as suas habilidades no reino e se tornar, com certeza, um líder de excelência, ouvindo sempre a voz do Espírito de Deus. Amém? Ricardo, não sei se consegui atingir a sua expectativa na resposta, mas do meu ponto de vista, a resposta é essa, tá bom? João, também não sei se consegui atingir a sua expectativa na resposta, mas a resposta é essa, viu? Em nome de Jesus. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer testemunhar? Quer entrar ao vivo aqui para comentar alguma coisa do capítulo 8 de Mateus? Se quiser comentar, o momento é agora, tá? A gente está chegando no finalzinho da nossa live de hoje. A gente volta na quarta-feira com o capítulo 9 de Mateus. Aí você já pode até se preparar. Ler o capítulo 9, fazer um estudozinho, procurar links que liguem os textos do capítulo 9 de Mateus a outros textos da Bíblia, a outros personagens, a outros acontecimentos, para a gente poder interagir aqui, tá bom?
Alguém mais quer falar? Se não quiser, a gente vai encerrar aqui. E eu fico muito grato, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, aqueles que entraram rapidinho e saíram, aqueles que estiveram comigo do início até agora. Muito obrigado e espero que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Quarta-feira, capítulo 9 de Mateus, aqui no Falando Entre Nós. Tchau, até a próxima.